Afinal de contas, tivemos ou não tivemos uma era Pup no Brasil? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui estabelece um diálogo com o último vídeo do canal sobre o que é Planetary Romance. E, aliás, muito obrigado pelos comentários. O vídeo teve uma boa repercussão. Obrigado pelos comentários, pelo compartilhamento. Fica a dica também para vocês, caso gostem do vídeo, sempre fazer isso para assim o canal Fantástico Cursos poder alcançar mais pessoas e a gente poder levar a palavra do Fantástico para mais pessoas. E por conta disso mesmo, no meio dos comentários, havia, tanto no YouTube quanto no Facebook, sobre essa questão se o Brasil, afinal de contas, teve ou não teve uma chamada era Pup. Então o objetivo desse vídeo aqui é justamente mostrar esse processo de construção e o que é uma era Pup em termos de ficção científica brasileira, né? Nessa presença aqui no Brasil. Vamos lembrar, para começo de conversa, que quando a gente fala de uma era Pup, a gente tem que se ater especificamente o que é o Pup. Pup se refere, como você sabe, a publicações de fácil acesso e também baratas, ou seja, bem baratinhas, que podiam ser encontradas nas bancas de jornais dos Estados Unidos, e que o próprio termo Pup se refere ao material do que era feito, ou seja, da polpa da árvore, um papel bem baratinho que era elaborado a partir desse material e que por isso mesmo acabava barateando o próprio processo de impressão. Eram revistas que de fato tinham pouca duração, até mesmo pela qualidade da impressão, mas que capturaram a imaginação de toda uma geração nas primeiras décadas da ficção científica na América. E aí isso chegou no Brasil? De que forma isso impactou a nossa ficção científica ou não exerceu impacto nenhum? Então, uma primeira coisa é o seguinte, gente, sempre houve ficção científica publicada no Brasil. A questão é, onde é que ela estava? Para começar, isso eu falei bem, depois você pode procurar aí na série Fantástico BR, que eu falei, vou deixar o link aí em cima. De que, desde o começo do século XX, a gente já tinha a ficção científica sendo publicada, às vezes mesclada com gótico, que eu até chamei no meu doutorado de ciência gótica, a partir do termo cunhado pelo Braulio Tavares no Páginas de Sombra, e também teve um longo processo. Nos anos 30 a gente teve publicações de distopias, vamos lembrar que já nos anos 20 Monteiro Lobato já publicava, também o Gastão Cruz também. Nos anos 30 nós tivemos publicações do Berilo Neves com temáticas que acabavam se alinhando com o que era praticado na ficção Pup no Brasil. Nos anos 40, final dos anos 40, chegou o grande Jerônimo Monteiro, que eu também falei na série Fantástico BR, com publicações que também traziam temas ligados também trabalhados pela ficção científica Pup na América, em temas diversos. Lembrando que Jerônimo Monteiro também escrevia histórias policiais. E aí a gente chega nos anos 50, quando começa a aparecer no Brasil, anos 50 e 60, diversas publicações, principalmente via Portugal, de obras de ficção científica pertencentes à Golden Age, né, a era dourada da ficção científica americana, e também alguns títulos ligados aos primeiros momentos da ficção científica americana. Então, por exemplo, só para mostrar aqui um breve percurso disso, trouxe aqui alguns exemplares da saudosa coleção Argonautas, que é, a gente pode falar, mais influente dessas publicações em língua portuguesa, publicadas em Portugal. Então, uma coleção que começou nos anos 50 e que se arrastou até o final do século XX, com mais de 500 títulos. Então, aqui tem alguns desses exemplares, né? Lembrar também que no Brasil você tinha algumas experiências sobre isso aqui, que é publicado ainda no estado da Guanabara. Pergunta aí pro seu avô o que é estado da Guanabara no Brasil, que ele vai te falar. Então isso aqui da coleção Bruguera, que depois até essa coleção foi herdada pela Cedibra, né? Então aqui a Tromba do Tempo do Paul Anderson, que é publicado pela Bruguera. Além disso, também a própria Cedibra que eu comentei tinha uma coleção chamada Urânia, que publicava títulos de ficção científica. Houve outras experiências também, a própria RGE também publicava alguns elementos de ficção científica. Engraçado também que outros gêneros também apareciam.
dentro da revista X9, revista dos anos 70. Também eu trouxe aqui outras contribuições de Portugal, aqui edições da Europa América aqui que trazia esses livros de bolso. Aí aqui eu tenho dois aqui que é Floresta do Mundo, da grande Ursula K. Le Guin, e também aqui o do Penúltima Verdade, do Philip K. Dick, né, da Europa América. Lembrar que todos esses títulos aqui você encontra até com relativa facilidade nos sebos da vida e também no Mercado Livre, tá? Então são títulos importantes que nutriram gerações de leitores brasileiros com o melhor que é publicado na ficção científica lá fora. Também citar aqui as publicações do Círculo do Livro, né, também alimentaram gerações de leitores de ficção científica. Né, eu separei dois aqui para mostrar, o Robert E. Heyden e Robert Silverberg. Lembrar, gente, que caso você esteja ouvindo o podcast desse episódio, lógico que não vai dar para ver, vai dar para ver o que eu estou mostrando aqui, né? Então fica a dica para, se você estiver ouvindo, clica no link que vai ficar lá no podcast do Fantástico Cursos, para você depois ver as imagens que eu estou mostrando aqui, tá? Além de também, ou seja, a gente já está vendo aí 10 argonautas passando pela Bruguera, anos 50, anos 60, anos 70, e aí quando vai chegando nas últimas décadas do século 20, aí começa a aparecer de fato um começo de uma ficção científica mais acessível, mais recorrente para o público brasileiro. Lembrar aqui a clássica Isaac Asimov Magazine, trouxe aqui uma edição essa que também misturava, acabou também abrindo espaço para publicação de autores nacionais. Então a chamada segunda geração da ficção científica, né, segunda era da ficção científica, segunda onda da ficção científica, quase que eu esqueço do termo, também está contemplado, começou a ser contemplado em publicações como essa da Isaac Asimov Magazine, que deixou saudades. Aqui ligado aos anos 80, anos 90, já nesse espírito, tá? E aí a gente chega em coleções que tentavam resgatar, aí sim imprimir um conceito de era pulp, de espírito pulp no Brasil, que é, por exemplo, essas coletâneas aqui que chegaram na mesma época, final dos anos 90, 98, 99. Então, por exemplo, essa daqui, vou começar a mostrar essa daqui, que é da coleção Império, melhor da ficção científica, e a gente tem aqui uma edição do Pirata do Espaço, do grande Stanley Weinbaum, que é um dos precursores da Golden Age americana, um dos grandes nomes dos primeiros momentos, e aqui uma edição nacional, uma ficção científica nacional do Roberto Souza Causo, ou seja, uma coleção que contemplava autores tanto internacionais quanto nacionais, né? Para poder mostrar já essa pujança da ficção científica que estava sendo praticada. E aqui a coleção fantástica, alguns exemplares, né? Você tem aqui Quando os Humanos Foram Embora, do Gerson Lodi Ribeiro. Você tem o Spaceballs, de Jean Danton. Você tem Os Invasores da Sétima Dimensão, do Jorge Luiz Calife, grande Jorge Luiz Calife, e também do mesmo autor, Os Invasores da Sétima Dimensão, a continuação, né? Então, nesse caso, o que a gente está falando, ou seja, isso aqui são publicações ligadas ao Megalon, ao Clube de Leitores de Ficção Científica. Então, eram iniciativas fomentadas pela geração de escritores para tentar dar uma voz para essa ficção científica nacional que estava surgindo. E aí a gente chega no ponto. Isso quer dizer que a gente teve uma era pulp? Aí depende do ponto de vista. Particularmente, eu acho que nós não tivemos uma era pulp. Tem uma opinião também que o próprio Braulio Tavares também, ele manifesta a opinião essa expressa no Ficção Científica, Fantasia e Horror, do livro do Roberto Souza Causo, onde o que exatamente uma era pulp? É apenas publicações? Se for assim, a gente sempre teve publicações, como eu comentei aqui. O ponto central é que, quando a gente fala de uma formação de uma era pulp, isso está conectado à acessibilidade. Então, acessibilidade em termos de preço, por exemplo, essas publicações todas que eu mostrei eram baratinhas, a molecada podia comprar, geral,
nas décadas em que foram publicadas? Não. Outra coisa também, e aí por conta das questões de custo, essas publicações aí encontradas em tudo que era banca de jornal? Não, porque aí já vai entrar questões de problematização de distribuição no Brasil. Então, como é que fica essa questão? Aí começa, se você não teve uma sequência de publicações que eram acessíveis, que não eram para o público específico, como você pode esperar uma formação de uma era PUP? Nos Estados Unidos, essas publicações, que como eu falei, eram bem baratinhas, que traziam histórias rasteiras. Eram historinhas rasteiras, mas que capturavam a imaginação de várias gerações de leitores. Leitores esses que cresceram e aí ajudaram a alimentar a roda, ajudaram a criar experiências, situações em que a própria ciência também voltava a alimentar outras gerações de escritores. Quantos leitores da Astounding Science Fiction, como da Amazing Stories, não se tornaram engenheiros da NASA e levaram para frente o sonho que eles viram publicados nas tiras de jornal do Flash Gordon, do Buck Rogers. Então isso que faltou ao Brasil, uma massa de leitura que pudesse levar à frente uma geração de escritores, de leitores, para que pudesse assim ocorresse uma retroalimentação e que a própria ficção científica no Brasil se alimentasse. O que a gente teve aqui é inevitável pensar que muitas pessoas foram influenciadas pelas leituras do que saía no Brasil, mas como levar isso para frente? Em um país que nunca deu valor para a ciência e hoje a situação ainda é pior. Como pensar em viagens espaciais se até hoje a base de Alcântara está lá largada às moscas? E toda vez que pensa-se, não, vamos alugar, vamos para que a coisa possa acontecer, várias questões ideológicas também entram em cartaz. Então tudo isso daí acabou atrapalhando uma visão científica. Qual o impacto da ciência na sociedade brasileira? Por que os recentes acontecimentos, por exemplo, de cortes de despesa, não causam comoção pública? Porque a ciência do Brasil nunca conseguiu status para que pudesse causar impacto direto na vida ordinária, na vida comum das pessoas. Então, por conta disso, por falta de uma sociedade que não vê a ciência como um motor de evolução, a gente acaba tendo isso refletido na própria ficção científica nacional. Mas, graças a heróicos e heróicas escritores e escritoras, a partir do século XXI, essa situação vem lentamente mudando, até pelo impacto da tecnologia na nossa vida diária, o que acaba levando também ao interesse por obras de ficção científica e o futuro da própria civilização humana, certo? Lembrando que esse episódio aqui, esse vídeo também vai estar disponível lá no blog Fantástico Cursos, o texto e o áudio também no podcast do Fantástico Cursos. Também fica o convite para você se inscrever nos grupos nos grupos do Fantástico Cursos, onde você pode ficar por dentro não apenas do lançamento dos vídeos, mas também dos cursos fechados e exclusivos que o Fantástico Cursos vai começar a lançar agora no segundo semestre de 2019. Fica sempre o convite para você estar por dentro dos cursos, porque para trazer o melhor da fantasia, gótico, horror e ficção científica para você. Então deixe seu comentário aí, afinal de contas, como é que você vê essa questão? O Brasil teve ou não teve uma era de ficção científica, uma era PUP? E muito obrigado mais uma vez pela sua presença nesse vídeo. Até a próxima!